Eita, cidade bem cuidada, viu? E não é de ouvir falar, é de ver, sentir. Vejo cada vez mais crianças na escola integral, de uniforme completo, e sinto o gosto do teu carinho. Vejo novas unidades de saúde com remédios, médicos, exames, computadores, qualidade. Vejo a cidade limpa e o vai e vem da moeda verde. Vai reciclável, vem alimento. Vejo mais polícia na rua, todas integradas contra o crime. Vejo mais jovens perto do emprego e os cursos de profissão cheios de alunos. Vejo asfalto novo pra lá e pra cá. Vejo a operação tapa-buracos maior e o buraco nas contas públicas menor. Vejo tudo mais claro de noite e mais transparência na gestão da cidade. Tem muito por fazer, mas vejo que avançou muito. E sinto que as pessoas cuidam mais de Santo André. Olha, sinceridade, por tudo que vejo, sinto orgulho da minha cidade. Prefeitura de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, a gente volta aqui a Uroproctor, no Parque Cerâmica, em São Caetano do Sul, para conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, porque no último programa eu havia falado para ele que ficaram algumas dúvidas, questões que eu queria levantar. Professor, quando o senhor falou da metástase, né, eu tinha entendido que poderia ter um câncer de próstata originário em outro órgão, ou num osso, alguma coisa, ou o contrário. Isso existe? Não, o que acontece mais na próstata, normalmente o tumor é primário da próstata. Tá? E aí ele vai crescendo. A primeira coisa que ele faz é sair da próstata localmente. Ele invade o tecido gorduroso em volta, a musculatura. Depois ele passa a dar metástase para os linfonodos. E por último, metástases à distância, onde o principal sítio são os ossos. Mas pode ir para qualquer outro tipo de órgão. E isso, obrigatoriamente, em próstata é bem claro que não há uma ordem clara. Não, ele pode ter metástase à distância e não ter linfonodal. Ele pode ter muita metástase linfonodal e não ter metástase à distância nos ossos. Então, é um câncer que tem uma variação muito grande de apresentação. Então, a gente tem que avaliar bem isso antes de propor o tratamento. Porque se a doença está localizada no órgão, faz todo sentido a gente erradicar ela, tentar erradicar retirando o órgão, ou fazendo uma radiação em todo o órgão. Se ela é muito pequena, hoje tem uma vertente querendo fazer a terapia focal, né? Ou com a crioterapia, ou com o RAIFO, que é ultrassom de alta frequência, para destruição só daquela área, ou de meia glândula. Qual a vantagem? Tentar reduzir a morbidade, que são os problemas que a cirurgia pode causar. Principalmente a disfunção da ereção. A disfunção urinária é muito rara nas mãos de cirurgião com muita experiência. Realmente, que vai precisar de um esfíncter artificial, de uma cirurgia na uretra para corrigir a incontinência, é muito baixo. Então, a gente está falando basicamente da parte da ereção. Quando a doença já se estende para fora, não faz muito sentido utilizar só o tratamento local. Então, o tratamento aí é feito com drogas que vão circular o corpo todo, que vão tentar combater o câncer de uma maneira global. E existe hoje uma tendência a se fazer, na doença metastática, também fazer radioterapia. Em alguns casos de doença oligometastática, a gente fala com poucas metástases, encaixaria a cirurgia também. Então, essas coisas vão mudando no tempo, né? Por isso existem as equipes multidisciplinares, com cirurgião, radioterapeuta, oncologista. Normalmente a gente discute esses casos mais complexos aí com uma equipe multidisciplinar para tentar entender a necessidade do paciente e oferecer o tratamento mais personalizado possível. Correto. O senhor estava falando também, agora pintou uma outra dúvida. A gente fala muito de disfunção erétil. Obviamente, a maioria dos homens acometidos é numa faixa etária um pouco mais elevada, mas também, como o senhor disse na outra entrevista, gente jovem também pode ter esse tipo de problema. Fazer a cirurgia, mantendo a vida sexual do paciente ativa, ele também mantém a capacidade de reprodução, ou isso é um outro aspecto e tem que ser acrescentado isso? Então, isso tem que ser discutido com o paciente. Normalmente,
esses pacientes onde são afetados pelo câncer da próstata, eles já têm a prole constituída, né? Então isso, na maioria dos casos, não é um problema. Mas para alguns pacientes é um problema, porque ele não teve filhos, né, deixou para ter filhos mais tarde. Então, nessa situação, a gente normalmente solicita para congelar o sêmen antes, né? E se isso não for feito e ele desejar ter os filhos, tem a possibilidade de retirar o sêmen, os espermatozoides do epidídimo ou do testículo e fazer a injeção intracitoplasmática, que é uma técnica mais avançada de reprodução assistida, que é feito por indivíduos especialistas nessa área. Então, assim, tem a possibilidade sim de ser pai, mas não por via natural, depois que se retira a próstata. Aí de jeito nenhum, quando retirou a próstata não dá. Não, porque ela está no trajeto do sêmen. Então você acaba amarrando os canais deferentes que trazem o sêmen do testículo, do epidídimo, para a uretra, né? E você faz uma disjunção disso. A próstata produz 90% do sêmen, que é um líquido rico, que mantém os espermatozoides vivos e alimentados. Então você tira isso também. Então, quer dizer, além do problema de uma obstrução que a gente fala, ele não vai ter uma produção de sêmen satisfatória. Então ele não vai ter, praticamente, não tem fertilidade natural. Bom, eu estava falando, esse programa é o último do Novembro Azul, mas é importante deixar bem claro que Novembro Azul ele é para chamar a atenção dos homens, assim como Outubro Rosa chama a atenção das mulheres, mas o tratamento, a prevenção, a preocupação deve ser o ano todo, né? Não só nessa época. As pessoas têm que procurar sempre o seu médico. Na verdade, assim, existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para que o urologista seja visibilizado como um médico do homem, né? Mas a gente sabe que são dois profissionais mais importantes para cuidar do homem, o urologista, e precisa ter um clínico geral ou um cardiologista, alguém que vai ter uma visão mais ampla da parte médica global dele, né? Esses dois especialistas, sim, devem ser visitados a partir de 40 anos de idade para avaliar uma série de problemas de saúde, né? Hipertensão arterial, diabetes, problemas mentais, estresse, uma gama de problemas que podem trazer tanto reduzir a vida do indivíduo, se tiver infarto, um AVC, pode ser fatal, até a melhoria da qualidade de vida, quer dizer, a prevenção desses eventos de um infarto, de um derrame, que pode deixar sequelas graves no indivíduo, sequelas renais, sequela motora, quer dizer, vai tirar o indivíduo da sua atividade habitual, né? Até os problemas da próstata, que a gente já discutiu bastante, que alteram muito a qualidade de vida quando está dando muito sintoma, e pode até correr risco de vida se for um câncer de próstata agressivo. Então, acho que a ideia da sociedade é trazer esses indivíduos para o consultório médico, né? Se faz essa campanha uma vez por ano, que é o Movember, que é movimentar novembro, é uma campanha internacional, mundial, né? Que foi abraçada no Brasil por alguns anos, né? Com a ideia de fazer a prevenção de toda doença, de todas as doenças e ter uma saúde integral do homem. Tá. Professor, obrigado por mais essa entrevista e a gente vai falar mais vezes. É isso, um prazer grande. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, conversou com você. Eu agradeço a tua atenção e a gente volta na semana que vem falando de saúde do homem.